Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Merca Tudo, Casas André Luiz, Merca Livros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Vestibular Medicina Barão, inscreva-se já! Seja você sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Toda semana estamos aqui, juntinhos, trazendo o que há de melhor em saúde e qualidade de vida da nossa região. E o tema de hoje toca fundo no coração das famílias. Afinal, como lidar com o excesso de telas que as nossas crianças enfrentam todos os dias? Essa é uma preocupação real de pais, mães responsáveis e é por isso que lançamos hoje, aqui pela TV Cultura Paulista, junto à autora e doutora em física Silvia Cabo Aroca, o livro Brincando com o Invisível, o segredo de como fazer os nossos filhos crescerem saudáveis sem abrir mão das tecnologias. Parece um grande desafio, por isso que a gente recebe com muita alegria. Silvia, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria, uma honra poder falar de algo tão importante para a nossa sociedade. Obrigada, Priscila. Estou muito contente de estar aqui também, presente, para poder trazer essa temática que é extremamente importante para todas as famílias, todas as pessoas saberem sobre isso. É isso mesmo. E eu faço questão de apresentá-la pela primeira vez aqui no Conexão. A Silvia, ela é mãe de 2 adolescentes, doutora em física pela USP, faz parte do Brasil pela Tecnologia Segura e é sócia fundadora da ONG Slow Phone. É uma campanha para o uso saudável das tecnologias. E ela lançou esse livro que está aqui comigo, né? Brincando com o Invisível, gente. Está disponível em inglês também na Amazon. Depois a gente conta tudinho para vocês. Mas para a gente iniciar, Silvia, a gente vai explorar de pertinho o que você descobriu aqui, o que você trouxe tão minuciosamente para a gente, os efeitos do celular para as nossas vidas, que você deixou tão claro no livro. Isso me chocou também um pouco, que você falou que depois que você começou a estudar, a sua vida virou de cabeça para baixo. E que você fica chocada até hoje com os efeitos do celular. Então conta tudo pra gente. Pois é, minha formação é física, né? E eu adoeci por conta do celular, né? Eu dormia com o celular do lado da minha cabeça durante praticamente 20 anos, com o celular carregando. Meu marido também dormia com o celular carregando, né, direto. E, na verdade, eu tinha adoecido e eu não fazia a menor ideia que podia ter alguma relação com o celular, né? Eu tinha muita fadiga, né? E eu tinha enxaquecas muito frequentes, de perder apresentações dos meus filhos na escola, de ficar num quarto escuro e não poder ouvir nenhum barulho, de ficar completamente imobilizada, né? Porque se eu mexesse um pouquinho a cabeça, parecia que minha cabeça ia explodir. Silvia. E aí eu conversei com vários amigos meus, eles tinham enxaqueca também, eles recomendaram médicos, mas falaram que os remédios praticamente não faziam tanto efeito, né? Eu falei, então vou procurar uma alternativa para isso. E aí eu comecei a fazer acupuntura. E eu percebi que a acupuntura, ela tirava minha fadiga. Então eu falei, nossa, é alguma coisa energética, né, do corpo, claro, né? E eu me sentia melhor assim, as minhas enxaquecas elas começaram a ficar mais espaçadas, mas ainda assim não passava completamente. E nessa época eu comecei a fazer yoga um pouquinho antes, né? Justamente para ver se eu melhorava a minha respiração, né? Para ver se minhas enxaquecas também melhoravam. E durante depois que eu li, eu vi em algum lugar um vídeo que alguém falou sobre esse assunto, nossa, mas a radiação do celular pode drenar a sua energia, pode fazer muito mal. Eu falei, será? Coisa mais sem noção, né?
Mas sabe quando o coração fala para você, isso faz sentido? E a cabeça de física, a cabeça de acadêmica, falava, não, isso é o maior absurdo da face da Terra. Vou pesquisar para provar que é uma mentira. Exatamente, foi o que eu fiz, vou pesquisar para provar que é uma mentira. E, nossa, eu comecei a ler vários livros, fui atrás de material na internet, conversei com vários especialistas sobre o assunto. E eu vi que era real, porque não só por isso, porque antes de fazer tudo isso, eu tirei o celular do meu quarto. Vamos tentar, né? Vai que, né? Dá alguma, né? Ou vai que não dá, né? Aí minha cabeça, pelo menos, fica mais tranquila, porque ela falava para mim, olha, isso não tem sentido. Então eu tirei o celular do quarto de dormir, e no dia seguinte, eu acordei sem fadiga. Foi uma coisa impressionante. Foi imediato. Eu dormi a noite toda com o celular desligado. Tirei do quarto, pedi meu marido tirar o dele também. No dia seguinte, eu estava bem. Olha. Aí eu falei, não, deixa eu pesquisar. Deixa eu ver o que é isso. Que raio que essa radiação está fazendo com a gente? O que é essa radiação do celular? O que é ela? O que é, né? Essa radiação, Silvia? Exatamente. O que é essa radiação? Então, a radiação eletromagnética, tudo que a gente vê é luz, né? É o que a gente chama de radiação eletromagnética. Então, a luz que o Sol emite é radiação eletromagnética. Só que tem outros tipos de radiações que também são chamadas eletromagnéticas, que é o raio-x, os raios gama, o ultravioleta, o infravermelho, as ondas de rádio, que é a radiofrequência, o micro-ondas, que é um tipo de radiofrequência também, né? Todas essas são ondas eletromagnéticas, né? Mas o celular, ele se comunica por micro-ondas. A micro-ondas é uma faixa dentro da radiofrequência. Ela tem uma frequência mais baixa, por exemplo, que o raio-x, que o ultravioleta, né? Então, o que é essa radiação? Uma radiação de frequência mais baixa. São ondas, a gente não enxerga, o problema é esse, né? Falar, a gente está envolto por onda aqui, né, na sua casa, né, no lugar que você está, só que a gente não enxerga, a gente não consegue sentir o cheiro, a gente não consegue ouvir essas ondas, mas elas estão presentes, né? E aí, como eu sou física, eu falo, não, eu preciso de uma prova que essas ondas existem, né? Não adianta só ler, não adianta só ver os experimentos, eu preciso, né, ter alguma coisa palpável. Aí eu comprei esse medidorzinho aqui. Esse medidor, ele mede radiofrequência na faixa do micro-ondas, que é de 200 MHz a 8 GHz, que é basicamente a frequência que os celulares funcionam. No Brasil, pega todas as faixas de celular e de antena de celular também. E o nosso aparelho, para ele se comunicar, ele precisa se comunicar com a torre de celular. Então ele envia um sinal para a torre de celular volta para ele e vai para onde você está ligando. Só que o nosso celular, quando ele está fora do modo avião, que é o que normalmente se usa, né? Mesmo que você não esteja fazendo uma ligação, mesmo que você não esteja recebendo nenhuma mensagem, o celular está constantemente emitindo sinal para se comunicar com a torre, direto. Então, direto ele está emitindo radiofrequência micro-ondas. Eu gosto de usar o termo micro-ondas, tá? Radiofrequência é uma faixa maior, o micro-ondas ela é um pouco menor, porque o micro-ondas é uma coisa que parece que faz mais sentido pra gente, né? Sim. Micro-ondas que a gente usa em casa, né, para aquecer os alimentos, é radiação micro-ondas. Então o celular emite o micro-ondas? Sim, ele emite. Assim como o micro-ondas. Assim como o micro-ondas. O celular, ele é um micro-ondas aberto. Só que o celular, ele emite uma potência muito mais baixa, né? Então imagina uma lâmpada, só para lembrar o que é potência. Lembra que as lâmpadas, quanto mais fortes elas são, maior a potência. Quanto mais fracas, menor a potência. O celular também. A potência, ela é muito baixinha, né? Comparado com o forno de micro-ondas, tá? Ok. Mas... Por que faz tão mal essa radiofrequência do celular? Pois eu vou falar, mas posso mostrar para vocês primeiro? Vamos tornar ao vivo e a cores para nossa audiência perceber o quanto de radiofrequência tem o nosso celular, é isso? Isso. Vamos tornar essa radiação visível para as pessoas, né? Então, olha só. O meu celular aqui, ele está no modo avião. Ok. Certo? Tá aqui na setinha aqui, no modo avião. Tá ativado. Ou seja, quando ele está no modo avião, o Wi-Fi dele está desativado, tá? O Bluetooth está desativado e os dados móveis também.
Tem alguns celulares, principalmente os celulares, os iPhones, que se você coloca só no modo avião, ele não desativa o Bluetooth também. Então tem que tomar cuidado para desativar estes 3, para não emitir radiofrequência, tá? No caso, tá desativado os 3. Ok. Essas dicas eu falo tudo no livro para vocês, tá? Tem inclusive o desenhinho, o que é para desativar o quê. E existem inúmeras evidências científicas que eu vou falar. Comprovam. Eu vou falar sobre elas. Vocês. Calma aí, vamos chegar lá. Ah lá, então, gente. ó, tá no modo avião. Ó, aqui já tem radiação, porque o espaço que a gente tá já tem radiação de antenas, radiação de aparelhos eletrônicos, tá? Que não é do meu celular. Então, ó, aqui tá em torno de 9.500 microwatts por metro quadrado, certo? E agora, eu vou tirar o meu celular do modo avião. É que eu te ajudo. Ai, obrigada, agradeço. E se puder, você consegue apontar lá? Porque eu já desativo ele aqui, não sei, Pra dá mostrar certo? o quanto que aumenta, Silvia. Isso, ó, vou desativar. Peraí, ele pediu a senha, um momentinho. Já foi pra 7. Tava quanto? Ah, ele já desativou. Tava em 9.000. Agora tá em 20. Tá modificando. 36.100 o máximo. A gente olha o máximo. 36.100. 36.000, então foi de 9.000 para 36.100, tá? Só o fato de eu ter tirado o celular do modo avião. Agora eu vou colocá-lo novamente no modo avião. Só que aí se puder segurar para mim. Aqui ficou 30 já, ó. Mais pertinho. Agora tá. Agora eu já desativei. É que aí no caso teria que 7. reiniciar o aparelhinho. Ó, ele já cai para 7.000, tá vendo? Porque se você tiver num ambiente que não tem nenhuma radiação externa, né, que nem, por exemplo, na minha casa, a gente cabeou tudo. Então, quando você tira o celular do modo avião, na hora você vê que ele vai do verdinho, quando você tem um ambiente saudável, para o vermelho. Aqui, como já tem bastante radiação, né, a gente só dá para ver a questão do escalonamento dos números. Então, dá para ver que essa radiação existe, ela é real, né? Isso, Silvia, conta pra gente quais são as consequências em relação a isso. A gente mediu aí que a radiofrequência é altíssima e o que acontece com a saúde? Pois é o seguinte, as nossas células, elas se comunicam por radiação eletromagnética e elas se comunicam a uma baixíssima potência e muitas vezes usando radiofrequência, né? E tem várias pesquisas mostrando isso, inclusive a comunicação entre bactérias é por radiofrequência. Olha... Então, isso interfere na comunicação das nossas células, das células das plantas, das células dos animais. Então, o celular não faz só mal para nós, pessoas, mas para os animais e para as plantas também. E tem efeitos, inclusive, que a gente consegue ver assim, de uma maneira até mais fácil de entender. Por exemplo, tem alguns experimentos que você pode fazer que tirar um pouquinho de sangue de uma pessoa antes e depois da exposição celular. E o que acontece? Os glóbulos vermelhos delas ficam mais aglutinados quando a pessoa fica, sei lá, 20 minutos expostas numa ligação de celular, por exemplo. Eles ficam mais aglutinados e empilhadinhos, né? Que é o efeito rolê, que os médicos conhecem com certeza, lógico, né? Eu não sou médica, né? Mas é muito presente no sangue de pessoas com câncer. E aí, quando você tem essas hemácias mais aglutinadas, dificulta o transporte de oxigênio e a eliminação de detritos do sangue também. O que gera que tipo de sintoma nas pessoas? Isso, então, isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar dores de cabeça, enxaqueca, tontura, né? Depressão também ou não? Provavelmente esteja ligado com depressão também, muito provavelmente. Entendi. E isso é um dos efeitos que eu tô falando, tem vários, tá? Tem muita coisa aqui nesse livro, Silvia. Tenho certeza que você aí de casa não tem, depois dessa entrevista, como resistir a essa leitura fundamental. É fundamental, a gente fica chocado. Mas o melhor é que ela dá dica, o melhor é que ela dá 5 passos aqui pra gente poder melhorar a criação dos nossos filhos, bebês e adolescentes. Depois ela vai explicar por que faz mais mal para os bebês, adolescentes e crianças do que necessariamente para os adultos. Faz mal também, mas aqui a idade também tem uma questão.
A gente já volta com ela, a gente já volta com você, Silvia. Você vai explicar mais coisas aqui pra gente. A gente vai dar início aos nossos blocos especiais de saúde, mas a gente já volta para entender e para saber mais desse livro tão importante. E a gente recebe ele, que é médico pediatra, Dr. Victor de Almeida, direto da Clínica da Fonte, com a volta às aulas, né? Chegam também aí muitos vírus, muitas bactérias, infecções, e ele vai mostrar como que proteger e fortalecer a imunidade dos nossos filhos faz muito bem. Fala, Dr. Victor. Pessoal, vamos falar um pouquinho de um assunto muito interessante, que é a famosa volta às aulas, tá? Então, na volta às aulas, a melhor coisa é cuidar da saúde do seu filho. Por quê? Nesse período de volta às aulas, as crianças obviamente se reúnem mais, se encontram mais e os vírus e bactérias, etc., estão sempre cruzados aí, né? Então, volta às aulas significa aumento das infecções. Isso em qualquer lugar do mundo, tá? Aqui nos Estados Unidos, meu filho, por exemplo, nasceu no Canadá. Os primeiros 5 meses que ele ficou na escolinha, ele pegava uma doença a cada 3 semanas. Então, qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. Então, como é que você pode fazer para prevenir isso aí ou tentar minimizar? Primeiro, ter uma alimentação saudável, quer dizer, vitamina C é básica. Vitamina C é fruta. Fruta, suco de laranja, pode dar uma limonada, qualquer fruta tem vitamina C. Então, dê vitamina C. A dieta da criança tem que ter vitamina C. Tá? Isso é importantíssimo. E a criança, a partir de 4 a 5 meses, já pode começar a tomar algum suco de laranja ou alguma fruta, uma papinha de fruta, que vai suprir a quantidade de vitamina C que a criança precisa. O segundo fato é o quê? A vitamina D, que mostrou-se tão importante aí na pandemia, onde você viu que na Itália, principalmente, as pessoas acamadas e os idosos que não pegavam sol tinham uma propensão muito maior a ter problema, obviamente, por falta de vitamina D. Isso foi visto em estudos laboratoriais e tudo, o pessoal tinha vitamina D baixa. Vitamina D quer dizer o quê? Sol. Então, veja a tua criança, é importantíssimo você checar se seu filho, em qualquer idade, nós também, se você pega sol. Então, você deve pegar sol, de preferência, todos os dias, mesmo que seja num horário dito ruim. Agora, no inverno, o sol de meio-dia é igual ao sol das 9, 8, 9 da manhã num verão. Então, não tem problema nenhum você pegar sol meio-dia, tá? Exposição, meia hora, 20 minutos, não tem problema absolutamente nenhum e você repõe a sua vitamina D. Vitamina D é importantíssimo para uma série de doenças, para a prevenção de uma série de doenças, e é uma coisa que é de graça. Então, lembrar desses dois detalhes. O terceiro é a questão da vacinação, tá? Vacinação de vacinas conhecidas. Vacinas, é importantíssimo que uma vacina, para ser feita e reconhecida, ela dure no mínimo 5 anos de estudo. Então, fale com o seu pediatra, como eu sempre falo. Olha, eu tenho uma vacina que acabou de sair a doença, acabou de sair a vacina, eu só acho uma boa tomar? Bem, pergunte ao seu pediatra. Você tem que ter uma série de testes que só com o tempo você vai ver se aquela vacina realmente é segura ou não para o seu filho. Mas algumas que eu posso falar de cara meningite B, tá? Meningite ACWY, ou seja, são vacinas que você pode dar a partir de 2 meses de idade para todas as idades, e as vacinas contra o pneumococo. O pneumococo é a bactéria que mais dá doença no ser humano. Existem vacinas desde a 10, tem a 10, a 13, a 15 e a 20 valente. Ou seja, são vacinas para vários tipos de situação. Então é muito importante você ver a carteira de vacinação dos seus filhos. E chega o nosso médico, cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini, que fala sobre um assunto ainda tabu entre muitos homens, a ginecomastia. Você aí sabe o que é e em que momento a cirurgia se torna necessária? Fica com a gente, ele vai te explicar. Ginecomastia, você sabe o que é? Ginecomastia é o desenvolvimento da glândula mamária no homem. Normalmente o homem tem essa glândula atrofiada, mas por alguns motivos, como desenvolvimento por hormônio, né, algumas doenças ou uso de determinados medicamentos,
podem fazer com que essa glândula hipertrofie no homem. E quando ele deve operar? Quando ele se incomodar esteticamente com o volume das mamas, quando ele tiver dor, né? E isso estiver acarretando um desarranjo na sua vida, né? Trazendo problemas psicológicos, e aí sim está indicado o procedimento cirúrgico. Sabemos que setembro é um mês dedicado à prevenção e ao cuidado com a saúde mental. O neurologista médico Dr. Ilan Rodrigues lembra que o autoextermínio é uma solução definitiva para um problema temporário. A cada programa deste mês, ele vai trazer orientações essenciais para quem está passando por momentos difíceis ou conhece alguém que possa estar em risco. Informação, acolhimento salvam vidas. Falar sobre isso é muito necessário. É com ele, nosso Neuro Sincero. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ilan Rodrigues, o Neuro Sincero, e eu vim aqui para trazer a nova Neurodica da semana. Setembro, né? E aí a gente tem a campanha de prevenção ao... Não pode falar a palavra, né? Suicídio, não me derruba, Insta. Autoextermínio, não sei se essa palavra ainda tá podendo se usar, vou usar essa aqui com vocês, tá pessoal? Campanha de prevenção ao autoextermínio. Eu queria aqui, ao longo das próximas 4 semanas, trazer dicas divididas, uma por semana, para você lidar melhor com essa situação. E a primeira coisa que eu preciso dizer a você é que o autoextermínio é uma solução definitiva para um problema que, com certeza, é temporário. O que acontece? Você não está conseguindo resolver um problema que está te causando uma dor enorme e, ao se ver sem saída, você, ou pelo menos você pensa que está sem saída, você considera que acabar com tudo é uma forma de resolver esse problema. A grande questão é que esse problema, assim como todos os outros que você já teve na vida, ele vai passar. Os outros passaram e esse vai passar também. E se você segue em frente com essa ideia, você acaba, como está escrito aqui embaixo, dando uma solução definitiva para um problema que iria passar por outros meios. Então a primeira dica que eu quero dizer a você é que quando esses pensamentos vierem te atacar, você precisa aprender a combater essas coisas. E eu vou te ensinar uma técnica muito simples aqui nesse primeiro vídeo. Respirações profundas. Quando vem os pensamentos negativos, quando vem a crise de ansiedade, quando vem a crise de pânico, quando vem um episódio depressivo severo, a tendência é a sua mente colocar o seu corpo fora de controle. Você tem um aumento de frequência respiratória, tremores, visão borrada, fica difícil respirar, dá falta de ar, taquicardia, sensação de dor no peito, parece que você está infartando, falham as pernas, enfim, uma infinidade de sintomas acontecem no seu corpo que na verdade não tem base para existir. Então você tem falta de ar, mas na verdade a saturação está 98%, entende? Quem já passou por isso sabe. A sua mente está te pregando peças e você precisa colocar o seu corpo no controle de novo da situação. Como é que você vai fazer isso? De trás para frente. Se a sua mente faz com que a sua frequência cardíaca e frequência respiratória aumentem, você irá diminuir essa frequência respiratória, diminuir a frequência cardíaca e com isso a sua mente vai acalmar. Você se coloca no controle da situação ao de fato tomar as rédeas pelo menos da sua respiração, porque é algo que está dentro do seu controle. Então, vou ensinar você fazendo aqui junto com você. Tá? Quando você se vê numa situação assim, simplesmente para e respira. Fecha o olho e respira longo e profundo. Assim. Segura. 1, 2. Solta devagar. Evidentemente não precisa cronometrar cada respiração de novo. Mas normalmente elas duram pelo menos uns 3 a 5 segundos entre puxar o ar e soltar o ar. É muito mais rápido do que normalmente você respira quando você está em crise, percebe? Se você faz isso um número suficiente de vezes, e aí cada um tem o seu número, eu não sei quantas vezes vão ser necessárias para você se acalmar e se colocar de novo no controle da sua mente. Mas esse controle vai chegar, ele vai voltar, e você vai perceber, vai dar o primeiro passo para perceber de novo o que está escrito aqui embaixo. O problema é temporário, se você consegue resolver respirando, muito provavelmente o autoextermínio não é a melhor solução para esse caso. Semana que vem eu volto com outra dica. Por enquanto, aprende a praticar respiração. Até lá. A medicina não para de evoluir e é na clínica do cirurgião vascular Dr. Michel Nasser
A inovação é parte do cuidado. Ele utiliza o que há de mais moderno e sofisticado para facilitar procedimentos e garantir segurança aos pacientes. Um exemplo é o VenViewer, que é um equipamento capaz aí de mapear as veias em tempo real. Ele conta pra gente. Depois de utilizarmos o fleboscópio para identificar as varizes, utilizamos o VenViewer. O VenViewer é um aparelho que projeta a imagem dos vasos, então ele dá uma imagem virtual do vaso a ser tratado. Ele nos auxilia tanto no diagnóstico quanto no tratamento dos vasos. Nós utilizamos o VenViewer para fazermos a próxima etapa, que é o tratamento com o laser transdérmico. Escolher o caminho profissional nem sempre é fácil, as dúvidas aparecem e a pressão vem de todos os lados. Mas é justamente nesse momento que você precisa de acolhimento. Esteja ao lado de quem acolhe as suas escolhas. Na Barão de Mauá você conta com um corpo docente altamente qualificado, estrutura moderna, completa e o conceito máximo, conceito 5 no MEC, em qualidade de ensino. Na Barão as suas escolhas são respeitadas e valorizadas, com um projeto pedagógico de excelência. Você estará pronto para transformar o seu futuro profissional. O Vestibular 2026 da Barão acontece dia 25 de outubro. Acesse barãodemauá.br e inscreva-se agora. Você é o que você escolhe. Escolha a Barão de Mauá. E a gente vem direto enxergar o mundo com outros olhos, é nas Óticas Fabrilém. Tá na hora aí de renovar o visual e ainda cuidar da sua visão com qualidade, aquele precinho que cabe no seu bolso? Claro que sim, e é nas Óticas Fabrilém que você encontra armações a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, estilo e qualidade por apenas R$ 99,00. E se você usa lentes multifocais, conheça as lentes Nobelin, com garantia de adaptação, tecnologia, conforto visual, isso é importante. Tudo isso por apenas R$ 590,00. Para você que também curte aí o sol com muito estilo, também lá nas Óticas Fabrilém tem óculos de sol por apenas R$ 159,00. E o melhor de tudo isso, você pode parcelar em 10 vezes no cartão. São 4 lojas em Araraquara, tem uma lá no Shopping Jaraguá, tem uma linda também na Avenida 7 de Setembro, tem 2 na Rua 9 de Julho, que é a famosa Rua 2, tem uma lá no centro e tem lá do lado do Estradão, viu? Tem Américo Brasiliense também, fica lá na Avenida Joaquim Afonso da Costa, lá no centro da cidade. E tem lojas pelo interior paulista. Quer saber onde? Araras, Bariri, Catanduva, Pirassununga, Leme, Jabuticabal. Visite a Fabrilém mais próxima de você. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta. E a gente volta com aquela pauta maravilhosa. A gente brinca com o invisível. Olha aqui, nós estamos com a doutora em Física pela USP, Silvia Aroca. E ela já volta com mais, muito mais para vocês. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilém. Visite umas de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianó, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara,
Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br. Desde cedo eu sabia que seria medicina. Aí eu escolhi Medicina Barão de Mauá. O curso tem mais de 25 anos e está entre os melhores do estado de São Paulo. Aqui eu tenho laboratórios super modernos, tem até simulações realistas. Além do Hospital Escola, que é referência em saúde na região. Aí deixa eu te contar, a Barão é a única instituição privada de Ribeirão Preto acreditada pelo Conselho Federal de Medicina. Eu escolhi ser Barão. Vestibular Medicina 2026. Prova dia 25 de outubro. Inscreva-se! E a gente volta ao Conexão Saúde, um tema urgente pede a nossa atenção. Você sabia que o uso excessivo do celular pode impactar seriamente, eu repito, seriamente, o desenvolvimento e a saúde dos nossos filhos? Para entender os riscos, mas também soluções possíveis, recebemos a autora do livro, Brincando com o Invisível, o segredo de como fazer os nossos filhos crescerem saudáveis, sem abrir mão da tecnologia. É com ela, que é física, fez mestrado em astrofísica, doutorado em física também. Eu faço questão aqui de falar, porque olha, não é brincadeira hoje aqui no Conexão Saúde, nunca foi, obviamente, mas o assunto é seríssimo, é alarmante, Silvia. E aqui no seu livro, para as pessoas entenderem e ficarem bem interessadas mesmo, aqui tem vários capítulos falando por que o celular está deixando, os nossos filhos doentes, os segredos, 5 segredos para proteger os nossos filhos, e como proteger os nossos filhos também aqui, por idade, desde o útero, dos 3 aos 6 anos, dos 7 aos 11, adolescência, Enfim, Silvia, conta um pouquinho mais pra gente da questão dos malefícios e dá uma ajudada, porque a gente ficou chocado aqui, a radiofrequência é altíssima. Você provou já, você mostrou com o medidor e ainda falou que as consequências são graves, já falou um pouquinho das consequências, mas por que essa radiação afeta mais bebês, crianças e adolescentes? Então, por vários motivos, Um dos motivos é que o crânio, a cabeça da criança é menor que a do adulto, então o crânio dela é mais fino, então isso facilita a penetração da radiação. Além disso, o cérebro da criança tem mais água que de um adulto, então isso também facilita a penetração da radiação. Questão também que as crianças têm muitas células tronco, que são aquelas células que ainda não se desenvolveram, que vão formar outros tecidos no nosso corpo, E a radiofrequência ela afeta principalmente, infelizmente, as células tronco. Inclusive a mitose, a radiofrequência ela afeta a taxa de mitose das nossas células. E uma outra questão também, que é bastante preocupante, é que quando a gente era criança, a gente não tinha celular, E não tinha Wi-Fi há uns, 10, 15 anos atrás, 20, nem sei mais, o tempo está passando tão rápido, mas na nossa infância não tinha Wi-Fi. É isso. Agora, nossos filhos já têm, muitas crianças já nascem com Wi-Fi, na própria casa, já ganham celulares muito novinhas, com 5, 6 anos, mesmo até antes disso já recebem celular. Então a exposição das crianças à radiação ela é bem mais precoce, ou seja, elas vão ficar expostas muito mais tempo do que nós. E doenças como câncer, por exemplo, levam 10, 15, 20, 30 anos para se desenvolver. Então a chance de ter esse tipo de doença, em crianças, quando elas se tornarem adultas, é muito maior do que no caso de quem na infância, por exemplo, não teve uma exposição tão grande à radiação. Então isso também é bastante preocupante. E Silvia, o que a gente faz? Porque não tem volta. A tecnologia faz parte da nossa vida.
Como que... Eu sei que você conta aqui o que fazer no livro, né? Tem os 5 segredos para nos ajudar aqui no livro. Mas conta alguma coisinha para nossa audiência. Um único segredo que você acha fundamental. Existe uma luz no fim do túnel? Sim, existe, né? Então, existem maneiras da gente reduzir essa exposição que a gente está recebendo. Então, à noite é o horário que é mais crítico para o nosso corpo, que é quando as nossas células estão em processo de restauração, né? Quando o nosso sistema imunológico está sendo fortalecido. Então, é nesse momento que o nosso corpo tem que ter a radiação eletromagnética mais baixa possível. Então, à noite, principalmente à noite, tira o celular do quarto, né? Olha, isso é uma coisa que precisa ser feita, ou coloca no modo avião, né? Ah, mas eu uso meu celular como despertador. Coloca o celular no modo avião, ele funciona como despertador também, não tem problema, né? Inclusive tem pediatras americanos que eles já indicam para crianças que têm autismo que os pais desliguem o Wi-Fi à noite. Então já é protocolo de alguns pediatras americanos. Ótimo, ótimo. Então desligar o Wi-Fi, não dormir com o celular, já é uma ótima. Já, mas a pessoa pode pensar, mas o que adianta? Eu deixo o Wi-Fi ligado durante o dia, o que adianta eu desligar à noite? Adianta muito, porque é quando as nossas células mais precisam se recuperar. A gente tem que dar o reset todo dia, Isso, toda noite, para amanhecer recarregado. Exatamente. Aí umas pessoas podem falar, mas tem uma torre de celular do lado da minha casa. Não importa, muitas vezes o Wi-Fi da sua casa pode fazer muito mais mal para a sua saúde do que a torre de celular, porque a radiação também tem a questão da distância. Quanto mais próxima ela está de você, maiores as chances dela te fazer mal, né? Então, a distância, ela é a nossa amiga, como diz uma pesquisadora americana, né? Manter esses aparelhos mais distantes possível. Então, você vai instalar um roteador Wi-Fi na sua casa, não instale no quarto de dormir, né? Precisa ter estes cuidados. E também, Priscila, tem a questão que você pode cabear o seu roteador Wi-Fi, né? Você pode usar um cabo desses e aí você desliga o seu roteador, né? Ou seja, você coloca no modo avião, né? É possível colocar. E você consegue usar no cabo. No cabo, ele praticamente não emite radiação, a radiofrequência, tá? Perfeito. E aí, quem já tem esse cabo também pode usar um conector de celular, né? Onde você conecta. Esse que você compra no Mercado Livre custa R$35 o conector de celular. E você conecta o aparelhinho do celular pelo cabo, de fato. Pelo cabo direto, coloca no modo avião e você consegue falar. Uma coisa importante, uma dica, já que você falou da questão das dicas, quando for usar o celular, nunca encoste ele no seu corpo. Porque os testes dos fabricantes de celular nunca são feitos com ele encostado, são sempre afastados, tá? Então, quanto mais afastado você tiver, melhor. Então, coloca ele no Viva Voz, usa um fone de ouvido, não usa sem fio, porque o sem fio, a radiação passa direto no seu cérebro, né? Então, uma da pior coisa que tem é o fone de ouvido sem fio. Jamais dê um fone de ouvido sem fio para o seu filho. Ah, meu filho já tem. Tira dele, arruma um com fio, tá? Meu Deus, olha, essa entrevista eu estou chocada. E, olha, aqui tem, eu até anotei, fiz uma anotação, que um estudo que você colocou aqui de 2018 avaliou a dose de radiação no cérebro dos adolescentes e encontrou que aqueles que usavam o celular próximo à cabeça tiveram perda de memória após apenas 1 ano do uso do aparelho. Isso. Gente, é seríssimo. O uso do celular está muito relacionado com essa questão da memória, esse aumento que está tendo de casos de Alzheimer em crianças que... Eu, pelo menos, quando eu era criança, nunca tinha ouvido falar de crianças com Alzheimer. Minha filha estudou com criança com Alzheimer, que para mim foi um choque. E hoje em dia está se tornando cada vez mais comum. Então, isso também está ligado. Inclusive, tem um pesquisador do Canadá, o Dr. Belpomi, que ele fala, ele é um oncologista, e ele fala que as pessoas que já têm uma eletrohipersensibilidade, que é o meu caso, né, elas já têm uma propensão a ter o Alzheimer. Meu Deus. E ele, então, ele comenta, então, se continuar desse jeito, como está subindo a radiação, é provável que 50% da população
venha a ter Alzheimer em poucos anos. Olha lá, gente, Silvia Cabo Aroca. Ela é doutora em física, acaba de lançar, foi em junho o lançamento deste livro. Precisamos estudar este livro, Brincando com o Invisível. Silvia, você vai ter um curso agora? Conta pra gente rapidamente. Isso, vai ter um curso agora em outubro, que é o Biofísica Aplicado à Saúde, né? E nesse curso eu vou falar dos efeitos da radiação na saúde, eu vou trazer a parte da física também, então, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais no assunto, vou trazer as dicas também para reduzir essa radiação. E eu vou fazer esse curso em parceria com uma amiga minha, que ela é formada em educação física e ela trabalha com a parte benéfica das frequências, né? E ela vai falar... vai ser em outubro? Isso, vai ser em outubro. E ela vai falar da parte boa da radiação eletromagnética, porque também tem uma parte boa, que ela pode ser usada como cura, né? Não só a radiação eletromagnética, como o próprio som, como também ondas escalares. Então a gente vai explorar essa temática no curso aí de autocura. E a gente coloca o link desse curso aqui para o pessoal, vai ter um telefone, vai ter um link, porque todo mundo pode participar desse curso, certo? Isso, ele é um curso aberto. Não precisa ser físico. Não precisa. Não precisa. Todo mundo pode participar, qualquer pessoa interessada pode participar. Pode entrar em contato com você por meio do Instagram. Isso, Celular e Saúde no Instagram, Instituto Ramina também. Tá ótimo, perfeito. E você que ficou interessado no livro, pode ir lá direto na Amazon. Clica aí no Brincando com o Invisível, coloca no Google que você já vai ter o link para compra deste livro. Silvia. E tem também o livro físico, né, Priscila? Quem quiser o livro físico para ter o livro em mãos, né, para ler, também a gente vai disponibilizar o link, né? O link também. Link de compra. A gente deixa aqui para vocês o link que a Silvia está falando de compra. Silvia, muitíssimo obrigada. Queremos você com um quadro aqui no Conexão Saúde. A gente precisa saber mais sobre isso, gente. Tem muito mais coisa para falar, tanto a parte boa quanto a parte, né, dos efeitos na saúde. Claro. A gente já começou com o lançamento do livro. A gente agradece, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje no estúdio, presencialmente, contando desse super trabalho que você fez, pesquisa, para de fato alertar a sociedade e que a gente busque cada vez mais saúde. Certo? Certo, eu agradeço muito, Priscila, pela participação, pela oportunidade de trazer essa temática que eu quero que possa ajudar muitas pessoas, né, e famílias. Com certeza é isso mesmo. E agora a gente vai direto para o nosso plano de saúde. Sabe aquela sensação boa de saber que estão cuidando da gente de verdade? É isso que move o H-Saúde. Cuidar. E foi no dia 18 de agosto que o H-Saúde estreou a Casa Nova na cidade de Araraquara, uma nova localização, agora num espaço ainda mais moderno, aconchegante e com estacionamento próprio. Tudo para te receber com muito conforto, qualidade e, claro, aquele atendimento humanizado que a gente já conhece e confia. A nova Casa do H-Saúde fica na Avenida São Paulo 454, entre as ruas 3 e a Rua 4, no coração de Araraquara, bem no centro da cidade. É um novo espaço, mas com o mesmo compromisso: cuidar da gente. E atenção aos atendimentos lá na unidade da Avenida Bandeirantes e também lá em Américo Brasiliense serão encerrados. H-Saúde de Casa Nova, esperando por você. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. A Clínica Foco é muito mais do que terapia. É um lugar de trocas, afeto e estímulo cognitivo onde cada participante pode se sentir seguro para aprender, compartilhar e viver momentos. Ah, estourou assim, ó, para mim. Não consegui captar tudo. Chegamos na Clínica Foco, que é muito mais do que uma terapia. É um lugar de trocas, afeto, estímulo cognitivo, onde cada participante pode se sentir seguro para aprender, compartilhar e viver momentos de alegria. Hoje, vamos conhecer o depoimento da Enivalda Garcia Pachiega, 83 anos, mostrando como essas experiências transformam o dia a dia de cada um. Meu nome é Enivalda, tenho 83 anos
Eu gosto muito de participar do grupo, porque eu acho que é muito importante assim, as amizades, o bate-papo com todos. E hoje nós trabalhamos bastante a memória, vendo filmes, música, relembrando músicas antigas. Sempre, sempre com participações especiais aqui no Conexão Saúde. O próximo bloco a gente recebe ela, a doutora Márcia Gandini, ortodontista e especialista em ortopedia funcional dos maxilares da Gandini Ortopedia. Fica no ISE de Araraquara, Instituto de Saúde Especializado, um momento para a gente conhecer mais o universo do cuidado com o sorriso. Fala, doutora Márcia! Olá! E ainda sobre essa fase de desenvolvimento de dentes dentro de osso, crescendo para cá, crescendo para lá, porque o indivíduo está crescendo. Lembra que a minha criança está crescendo, ela não ficou estática ali. E nessa fase da dentadura mista, onde eu tenho a mistura desses dentes de leite com os dentes permanentes, como já discorrido anteriormente, nós vamos ter agora uma posição de anormalidade, que são as mordidas cruzadas posteriores. Muitas vezes a gente não consegue identificar, porque, vou dizer novamente, está lá no fundo. E aí eu vejo só isso aqui. Isso aqui para mim está normal, mas daqui para trás, daqui para o fundo, ó, tá todo mundo cruzado. Então eu tenho os dentes de cima para dentro e os dentes de baixo para fora. Da mesma maneira que a gente discorreu na dentadura decídua, no dentinho de leite. Claro, se as coisas não forem corrigidas previamente ou precocemente, isso tende a ficar. Então, os dentes vão se trocando, as coisas... Mas são situações que não se autocorrigem. Isso é bastante importante, a gente vai falar sobre isso numa próxima, mas vamos dizer aqui, isso já está ali, eu identifiquei, eu preciso estar fazendo, porque esse desenvolvimento transversal desse osso da face, ele é importantíssimo para que eu tenha passagem de ar, para que eu tenha uma mastigação correta, enfim, muitas coisas vão interferir se essa mordida cruzada permanecer. E na fase adulta, dificilmente a gente vai conseguir tratar sem uma aplicação ou sem uma abordagem cirúrgica. Então, essa fase ainda dá tempo. A mesma coisa quando a gente mostrou lá na dentadura de leite, na dentadura decídua, quando a gente tinha essa mordida cruzada, isso aqui dá tempo ainda. Da mesma maneira que vai dar tempo quando eu tiver a minha dentadura mista. Mas se eu cheguei na permanente e ela tiver dessa maneira, a gente vai ver mais pra frente, não tenho mais o que fazer. Eu tenho que ter uma abordagem um pouco mais invasiva, vamos dizer assim. Então, tá na hora da gente procurar um profissional que entenda. E aqui eu tenho nessa fase a normalidade para que vocês identifiquem a anormalidade. E aqui um cruzamento bastante importante, né, dessa mordida cruzada anterior. Isso é fácil de a gente detectar. E nessa mordida cruzada anterior, aqui também eu tenho uma normalidade e aqui tem uma fase de anormalidade depois de um procedimento já realizado e a situação de um pouquinho mais corrigido. Mas isso ainda está andando, isso ainda está indo porque o paciente está em tratamento. Não temos ainda uma fase final, mas é passível de ser colocado. Eu tenho meus ossos ainda, as minhas suturas, eu tenho a parte da face toda ainda desenvolvendo e isso faz toda a diferença para a ortopedia funcional dos maxilares e para a ortodontia, onde eu tenho esses dentes dentro desses ossos e esses ossos entre si. Eu sou a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Estou aqui no Gandini Ortodontia, localizado no ISE, aqui em Araraquara, e à sua disposição. Qualquer situação, não deixe passar. É bastante importante e significativo para quem você tiver do teu lado. E para quem você ama, com certeza. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685. Falar de saúde também é falar de vida em todas as suas fases, inclusive no momento de despedida. Agora trazemos a Funerária Bom Jesus, que com muito cuidado, com muito respeito, transformador em acolhimento, oferecendo apoio às famílias quando elas mais precisam. Os rituais funerários são importantes no processo do luto, pois eles fazem a ponte entre a dor da perda e a continuidade da vida, favorecendo o acolhimento,
o fechamento simbólico de um ciclo e fortalecendo os laços afetivos. Percebemos que a Funerária Bom Jesus se diferencia pelo compromisso com a excelência e pela forma como transforma um momento de dor em uma experiência de muito respeito e de muito amor. Não se trata, pessoal, de apenas oferecer serviços funerários, mas de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno em tempos tão sensíveis. A confiança é mais do que fundamental. Por isso, essa empresa Funerária Bom Jesus, ela trabalha com informações claras, contratos objetivos e valores justificados. Importante, não tem surpresa nenhuma naquele momento difícil, apenas apoio. E eu falo para vocês que tem planos a partir de R$16 mensais. Funerária Bom Jesus, a gente assina embaixo, viu, gente? E a gente logo vem para o próximo bloco. Conhecemos a experiência de Betina Pontes, olha só, 8 anos, que mostra como se divertiu no curso de férias divertidas do Clube Araraquarense, que é um lugar perfeito para fazer amizades, se socializar com muita segurança, valorizar o brincar de verdade. Oi, meu nome é Betina, tenho 8 anos e estou no 3º ano. Eu estudo na escola Fantasia e eu adoro. As coisas que eu mais adoro aqui do clube é brincar com minhas amigas e ir na piscina. E eu estou adorando a colônia. Morar, estudar e trabalhar na Europa pode parecer distante, mas está mais próximo de se tornar realidade para você que é descendente de espanhol. Mas atenção, o prazo está curtíssimo. A advogada especialista em direito internacional Thaís Veiga, da assessoria migratória, conta pra gente, explica como garantir essa cidadania, a espanhola. A história da sua família pode mudar o rumo da sua história. A Lei de Memória Democrática Espanhola permite que netos e bisnetos de um cidadão espanhol tenham direito à nacionalidade. Mas a lei termina agora, em 22 de outubro de 2025. E não haverá outra chance. Meu nome é Thaís Veiga, sou advogada especialista em Direito Internacional e Cidadania Espanhola e eu quero te ajudar. E a vida sempre pede muita celebração, uma grande celebração. O lugar certo é o Que Festa Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos lá. Cada detalhe é pensado com carinho, sofisticação, dedicação. Os ambientes são climatizados, buffet próprio, estrutura completa. É uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade, emoção. No Que Festa Eventos você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar sonhos com atendimento humanizado e soluções sob medida. A sua festa vai acontecer do jeitinho que você sempre imaginou, que você sempre sonhou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. A gente vai para um brevíssimo intervalo, brevíssimo mesmo, e a gente já volta porque tem quadro bom, tem transformação, tem sala de terapia, tem espiritualidade. A gente já volta. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz.
oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. E chegamos com mais, voltamos para o nosso Conexão Saúde e já vamos direto para a nossa transformação. Quadro Mizar pra te ver brilhar é com a profissional Márcia Colombo, que realizou uma super transformação na Vanessa Cristina. Olha, foi um momento cheio de emoção, de autoestima, beleza, que mostra como o cuidado e a arte podem fazer a diferença na vida das pessoas. Ficou bonita com esse corte, arrasou! Mizar, pra te ver brilhar. Que linda! Gostou? Adorei. É o que eu estava buscando. Sim. Gostou, Vanessa? Era o que você queria? Amei. Sim? Adorei. Ah, que bom. No teu cabelo, Vanessa, como a gente tem conversado, a gente optou mais pelo long bob, por quê? Como você tá na transição, tá tirando toda a química, foi o melhor corte que a gente viu pelo teu formato de rosto, tá? E agora, bora cuidar para fazer mais arte. Muito obrigada. Cuidar das nossas emoções é fundamental para aprender, para crescer, encontrar equilíbrio. E quem vem nos ajudar a refletir sobre essa jornada é ele, psicólogo, comunicólogo Cássio Ropelato, no quadro Sala de Terapia. E ele aborda aí feridas emocionais. Vamos conferir. Sala de Terapia. É parte da existência humana as feridas emocionais. Todos nós trazemos. Todos nós temos algo que dói dentro da gente, mas a ferida precisa ser curada. E para curar a ferida, nós vamos ter que falar sobre o que é essa dor. A dor é tão íntima, tão pessoal. Como você se sentiu, o que isso significou para você. Mas de qualquer forma, nós nos deparamos com um momento onde nós temos que pensar sobre o perdão. É o perdão que vai curar essa ferida. Sem o perdão, continuamos requerendo uma mudança que não pode acontecer porque estava no passado. As feridas acontecem, mas a cura dessas feridas é a nossa escolha, é a minha escolha, é a sua escolha. A gente fica por aqui, mais um Conexão Saúde feito, com muito carinho, com muita curadoria, a gente sempre trazendo muita qualidade de vida, bem-estar e saúde e principalmente informação segura, conteúdo útil, que é isso que a gente precisa na nossa vida e na nossa jornada. E eu reforço aqui o livro, que a gente lançou hoje aqui no Conexão Saúde. Esse livro é muito importante para toda a sociedade. Então anote aí de novo, Brincando com o Invisível. Vai lá na Amazon. A gente vai deixar mais uma vez aqui os contatos do livro para vocês. É de uma doutora em física da USP. Vamos escutá-la, vamos cuidar da gente e das nossas crianças. A gente fica por aqui, a gente se vê toda semana pelo Conexão Saúde. Um grande beijo, muita saúde, muita paz. E até a semana que vem.
Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Vestibular Medicina Barão, inscreva-se já.